Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e o tema da nossa aula de hoje será o feudalismo. Vocês irão aprender sobre o sistema feudal, que foi uma forma de organização político e social, que é característica da Idade Média. Okay? Então, pegue lá o seu papel, a sua caneta, faça as suas anotações para que você venha a aproveitar melhor as informações que eu irei passar para vocês a partir de agora. Então, em aulas anteriores, vocês aprenderam sobre o Carlos Magno. Carlos Magno, que foi aquele grande rei franco, o mais importante rei do povo franco, que fez assim coisas grandíssimas, grandíssimas coisas para o povo franco, mas quando Carlos Magno morreu, o reino acabou sendo dividido para os seus descendentes. E quando houve essa divisão do reino franco, o reino enfraqueceu, houve o enfraquecimento deste reino, e aí logo começaram as invasões, as invasões dos povos vikings, dos povos árabes, dos povos húngaros. E aí o que aconteceu? As pessoas que tinham recursos para se protegerem contra essas invasões, elas começaram a proteger as suas propriedades, construindo muros, construindo fortalezas, para se proteger contra os inimigos. Aquelas pessoas que não tinham esses recursos, pessoas que eram pobres, então elas não tinham outra alternativa senão se esconder atrás dos muros dessas pessoas. E eles acabaram virando os servos desses donos de terra. Então essa é a origem do feudo. O que é um feudo? Um feudo nada mais é do que uma grande área de terra. Seria como se fosse uma grande fazenda, onde havia lá o senhor feudal. O senhor feudal é o dono da terra, é aquele que possui feudos, seria o fazendeiro, Se fosse no Brasil, chamaríamos de o coronel, ok? E ele tinha lá as pessoas que trabalhavam para ele, que eram os servos, trabalhavam na terra, tá? Então aqui um esquema de como seria o feudo, Então havia o castelo, onde morava o dono da terra, o senhor feudal, morava lá no castelo, junto lá com a esposa dele, com os filhos dele, com os amigos, seriam os nobres, os nobres que moravam no castelo. Okay? Havia a aldeia, onde moravam os servos, okay? O servo que trabalhava na terra. Havia o campo servil, o manso servil, que era aquela parte do feudo que era destinado para a sobrevivência do servo. Aquilo que era produzido no manso servil era para servir de alimento ao servo. Tá? Claro que ele deveria entregar uma parte para o senhor feudal, uma parte do que ele produzia ali ia para o castelo. Havia também o manso senhorial, que é a parte do feudo onde tudo que era produzido era exclusivamente para os nobres, era exclusivamente para consumo do senhor feudal. Okay? Havia lá também o moinho, havia a igreja, onde o povo ia lá rezar no domingo. Então era uma vida rural. Havia os pastos para criação de gado, criação de animais, uma vida rural, uma vida de fazenda. Tá? Foi um período em que a Europa inteira ela se dividiu em feudos, tá? Então não havia apenas um feudo, havia vários feudos, cada um lá com o seu senhor feudal, cada um fazendo as suas coisas, ok? Então esse é o período feudal, feudalismo, tá? Foi uma época também em que a sociedade acabou se dividindo em classes sociais, onde no topo da pirâmide havia o clero. Quem era o clero? O clero
eram as pessoas que pertenciam à Igreja Católica. Tá? O período feudal foi uma época em que a Igreja Católica se despontou como uma grande dominadora. Tá? Ela dominava a sociedade, tá? E também tinha bastante influência na política, ela interferia também na política dos reis. Tá? Então, o tamanho era o poderio que a igreja conseguiu nesse momento aí. Tá? Então, havia o clero, os membros da igreja, aqueles que oravam, né? Os que oram, chamados também de oratores, na linguagem da época. Tá? Abaixo do clero havia a nobreza, que eram aqueles que eram possuidores da terra, donos da terra, que tinham a função de guerrear. Eles aqui protegiam a área dos invasores, principalmente dos invasores vikings, né, que trouxe bastante dor de cabeça lá para a época. Se você gosta de séries, assista a série Vikings, que vai retratar esse período aí de luta dos vikings contra os nobres dos feudos. Tá? Então, os nobres eram aqueles que guerreavam, chamados também de belatores, né, na linguagem da época. E abaixo deles havia os camponeses e os servos, que é aqueles que trabalhavam. Eram os laboratores, na linguagem da época, né, aqueles que trabalhavam nas terras, né, faziam lá o serviço braçal, pegavam lá no cabo da enxada, camponês e servo. O camponês era um trabalhador livre, ele podia sair do feudo quando ele quisesse, então não está bom aqui nesse feudo, quero ir trabalhar em outro, melhor, então ele pode sair. Diferentemente do servo. O servo era aquele trabalhador que era preso à terra. Ele não chegava a ser um escravo, né, porque o escravo ele podia ser comprado, poderia ser vendido como qualquer propriedade, o servo já não. Ele era fixo naquela terra. Nasceu num determinado feudo, vai ficar naquele feudo até morrer. Tá? Então, isso era assim que estava organizada a sociedade naquela época. Era uma sociedade imobilista. Nós dizemos que a sociedade do período do feudalismo, no período feudal, é uma sociedade imobilista. O que significa isso? Que não havia mobilidade social. Tá? A nossa sociedade hoje é uma sociedade mobilista. Existe uma certa mobilidade social. Você pode ter nascido numa classe social inferior, entre aspas, né? Mas se você se esforçar, se você batalhar, se você estudar, né? Se você trabalhar duro, existe a possibilidade de você alcançar um novo nível, né? Uma nova classe social. Tá? Lá naquela época não era assim. Se a pessoa era servo, provavelmente ela seria servo para sempre e os seus descendentes também seriam todos servos. Se a pessoa era um nobre, também. Né? Se a pessoa era do clero, também. Então não havia uma grande mobilidade social. Havia as suas exceções. Né? Em alguns casos raros, nós podemos ver camponeses entrando para o exército, como aconteceu lá talvez o caso mais famoso seja da Joana d'Arc, né? Que era uma camponesa e ela conseguiu lutar no exército, né? Chefiar exércitos. Tá? Mas eram casos raríssimos, né? Quase nunca aconteceu na história da Idade Média. Tá? Uma ótima forma de você tentar entender a sociedade medieval é você analisar as obras de artes que eram produzidas naquela época. Tá? Então, se você olhar aqui, por exemplo, esse quadro ele foi pintado na Idade Média e ele fornece para a gente muitas pistas, né, que nos ajudam a entender a sociedade daquela época. Num primeiro momento, o que a gente pode perceber desse quadro? É um quadro religioso. Né? Então, nós temos aqui a Virgem Maria segurando nos braços o menino Jesus. Então, logo de cara,
nós já sabemos, aí recebemos a informação de que era uma sociedade religiosa. Né? E de qual religião? Religião cristã, a religião católica, ok? Porque tá lá a Virgem Maria com o menino Jesus. Né? E o que a gente pode perceber mais aqui? Era uma sociedade puritana, porque você vê aqui que a imagem é toda coberta, né? As figuras estão todas cobertas com roupas, né? Diferentemente, por exemplo, do que acontecia lá na Grécia Antiga. Né? Na Grécia Antiga, você também já teve a oportunidade de analisar a arte que era produzida naquela época. Na Grécia Antiga, mostrava-se o corpo sem nenhum pudor, né? O corpo era fonte de beleza, o corpo era para ser mostrado mesmo. Né? Então, eles mostravam assim, sem nenhum problema. Aqui na Idade Média, não. Né? Essa visão acabou mudando. Né? A imagem é toda coberta. Mostrar o corpo é pecaminoso, o corpo é fonte de pecado. Então, eles cobriam completamente o corpo. Tá? Outra coisa que a gente pode perceber aqui é, enquanto que lá na lá na Grécia Antiga, eles se esforçavam para representar o corpo da forma mais precisa o possível, aqui já não, você percebe um certo desleixo na representação do corpo. Você vê que a imagem aqui parece que ela está toda desproporcional, né? Parece que nada se encaixa em nada aqui. O pescoço parece que está torto, não se encaixa bem na cabeça. O rosto, né, não está bem centralizado. A mão parece que é muito grande. O menino Jesus aqui com a cabeça pequena, com o resto do corpo grande. Né? Então, por que, que é feito assim? Porque não sabia desenhar? Não, não era isso. É para mostrar que o corpo não é importante. O corpo é desprezível. O corpo é fonte de pecado. Então, eles pintavam aqui da forma como eles entendiam essa questão. Tá? O importante aqui é o que? É o espírito. O importante é a mensagem que o quadro quer passar. Né? Você vê aqui a Virgem Maria apontando para o menino Jesus, né, como quem está dizendo, olha, o importante é esse menino aqui, é neles que vocês devem focar. Então essa é a mensagem. Aí por aí você consegue perceber melhor como que era o pensamento da sociedade medieval, uma sociedade dominada, né, pelo religioso, onde a religião tinha uma grande importância, a religião cristã. Ok? Bom, entre os nobres existia a relação de vassalagem, onde você tinha o suzerano. O suzerano é aquele possuidor de terras que doa terras. O suzerano é aquele que doa terras. E havia também o vassalo, que é aquele nobre que vai receber terras. O vassalo é quem recebe terras. E aí eles faziam lá um juramento de fidelidade. Então você tem o suzerano, que é aquele que doa terras, você tem o vassalo, que é aquele que vai receber terras. E aí acontecia o juramento de fidelidade. No que consistia esse juramento? Que fidelidade é essa? É um juramento no qual o vassalo ele promete dar ajuda militar para o suzerano quando for preciso. Começou uma guerra ali, então o vassalo, que é aquele que recebeu terras, ele é obrigado a ajudar o suzerano na guerra, fornecendo lá ajuda militar. Então esse era o juramento de fidelidade. Fazia-se ali uma cerimônia, aliás, uma cerimônia bem parecida com os casamentos de hoje, né? Com direito a beijinho e tudo, né? Então era símbolo dessa fidelidade, ok? E aí o nobre, quando ele ia para as guerras, ele ia todo armado lá com as armaduras, né? Havia as famosas armaduras medievais, né? Hoje você encontra museus aí onde estão expostos essas armaduras medievais, né? Bem conservadas. O nobre
ia para a guerra utilizando essas armaduras aqui, ok? É uma coisa exclusiva para o nobre, tá? Uma coisa exclusiva para o nobre. Inclusive, essa relação de suzerania e vassalagem também era uma coisa só entre nobres, tá? O suzerano jamais poderia doar terras para o vassalo ou para um camponês. O camponês não poderia ser um vassalo, né, de um suzerano, tá? Era uma coisa exclusiva entre nobres, tá? Assim como a luta com a armadura, é uma coisa exclusiva para o nobre, né? Às vezes o servo participava das guerras, né? Era raro acontecer, mas às vezes o servo ele participava das guerras, mas ele não ia com a armadura, né? Somente o nobre tinha condições de ter armadura. O servo recebia lá uma espada malemalha, um escudo meia boca para se proteger e bora, né? E esse nobre, quando ele não estava guerreando, fazendo guerra contra os inimigos, ou brigando com outro feudo, porque também às vezes acontecia, né? Esse nobre ou estava caçando, ou estava lá fazendo as lutas de justa, né? Era o passatempo lá entre os nobres, né? Quando ele não estava caçando, ele estava lutando justa, né? Um esporte da época lá, onde ficavam lá nos cavalos tentando derrubar um ao outro com essa lança aqui, né? Eram grandes acontecimentos da época, aconteciam lá nas imediações do castelo, chamava-se todo mundo para assistir, os servos podiam assistir também, né? E era a grande diversão da época. Quase não morria ninguém. Então, características do feudalismo. Relações baseadas na dependência e na fidelidade, tá? Dependência do servo para com o senhor feudal, fidelidade do vassalo para com o suzerano, ok? Poder político descentralizado, tá? Ou seja, não havia alguém que dominasse tudo, toda a região. Tá? Cada região tinha o seu próprio líder, tá? O seu próprio senhor feudal. Tá? Então era descentralizado. E às vezes acontecia de um vassalo ter até mais poder que o próprio rei. Quando a gente pensa em rei, a gente pensa em alguém que domina tudo, né? Mas no período feudal não era assim. Muitas vezes aconteceu de um vassalo ele ter mais poder militar do que o próprio rei, né? E aí o rei tinha que ficar esperto com ele, né? Porque ele pode ser traído, né? Apesar do juramento de fidelidade, nada impedia que ele fosse traído, ok? Predomínio do cristianismo, né? O cristianismo como a grande religião dominadora, representada lá pela Igreja Católica, né? Uma grande instituição poderosíssima que dominou tudo na época, né? E a produção econômica voltada para a subsistência. Tudo que era produzido no feudo era para sustento do próprio feudo. Não havia comércio, tá? Não havia moeda, quer dizer, havia moeda, tá? Mas não eram raras, tá? Mas não havia muito comércio, havia muita troca, né? Troca de, por exemplo, eu tenho lá 5 galinhas, quero trocar por um porco. Tenho 2 porcos, eu quero trocar por um boi. E assim por diante. Né? Produzir 2 quilos de cenoura, posso trocar lá por 2 quilos de repolho. Né? Às vezes aconteciam trocas assim. Ok? E o servo, como que era a vida desse servo? Né? Era uma vida rural, trabalhador lá na terra, né? E onde esse servo ele tinha que pagar diversas obrigações para o senhor feudal. Tá? Uma dessas obrigações era a corveia, que era um trabalho gratuito do servo na agricultura. Construções, né, construía pontes, construía fortificações. Então, de tempos em tempos, esse servo ele tinha que trabalhar gratuitamente para o senhor feudal. Okay? Havia também a banalidade, que era o imposto pago pela utilização da infraestrutura do feudo, como moinhos, fornos, celeiro, né? Então, para usar essa infraestrutura,
o servo ele tinha que pagar também uma certa quantia lá. Usou o moinho para moer lá cereais. Um pouco desse cereal vai ter que ir para o senhor feudal. Usei o forno, eu sou um servo, usei um forno para assar 50 pães, 25 pães vai para o senhor feudal. Tá? E era isso a banalidade. Havia também a talha, né, que era uma porcentagem entregue ao senhor feudal pela produção no manso servil. Né? Então, aquilo que era produzido no manso servil, você viu lá, né, era para a subsistência do servo. Né? Mas um pouco daquilo lá, né, metade daquilo lá, deveria ir para o senhor feudal. Okay? Havia também o imposto da mão morta, que era pago pela morte do chefe da família, se caso continuasse utilizando as terras. Né? Eu sou pai de família, morri, bati as botas. Se a minha família quiser continuar trabalhando naquela terra, então eles vão ter que pagar um imposto ali, porque eu morri. Ok? E havia lá também a captação, que era um imposto anual pago individualmente ao senhor feudal. Então, uma vez por ano, né, tinha que pagar lá uma quantia, né, renovar os votos. Né? Vamos pagar imposto para renovar os votos com o senhor feudal. Tá? E tem outras obrigações também que não estão aqui, né, como, por exemplo, a prima noite. Na prima noite, primeira noite, toda vez que o servo casava, né, a primeira noite da esposa seria com o senhor feudal. Também tinha isso aí também. Claro que não era uma coisa que acontecia com frequência, mas às vezes acontecia. Tá? E além disso, o servo também era obrigado a prestar serviço militar em caso de guerras, e dar também hospitalidade para o senhor. Eu sou um senhor feudal, estou a fim de ficar na sua casa hoje, seu servo. Aí o servo tem que receber e dar toda a hospitalidade para o seu senhor. Tá? Ok? Então é isso aí, gente. Por hoje é isso aí. Obrigado pela atenção e até a próxima.